Então, nesse vídeo nós vamos apresentar um pouco sobre gramáticas, principalmente a partir de exemplos. No nosso material você pode encontrar uma descrição mais aprofundada, inclusive do ponto de vista teórico, sobre os assuntos que a gente vai abordar aqui. As gramáticas que a gente aborda aqui, elas estão inseridas no contexto das linguagens formais. Então, são formalismos utilizados para descrever linguagens formais. Então, o primeiro exemplo de gramática que a gente vai ver aqui é uma gramática livre do contexto. Você pode ver que a gramática livre do contexto, ilustrada aqui, ela tem três elementos constituintes, que são chamados de produções ou regras de substituição. Então, a primeira produção, ela indica que de A pode derivar 0, 1A e 1, de B pode derivar 1B, e de B pode derivar esse símbolo aqui, que é um jogo da velha. Então, imediatamente você pode perceber um caráter recursivo aqui, né? Por conta de que o A ele pode derivar em um outro A em algum momento. Então, existe aqui um elemento claramente recursivo nessa definição de gramática. Cada uma dessas produções ela vai ser composta por dois principais elementos, que são variáveis e terminais. No caso desse exemplo, as variáveis aqui são A e B, duas variáveis aqui no exemplo. Normalmente a gente adota essa notação de letras maiúsculas para as variáveis de uma gramática. E as variáveis se caracterizam pelo fato de poderem aparecer do lado esquerdo aqui nas produções, ou seja, as variáveis elas podem gerar derivações, como no caso aqui, tanto A quanto B podem gerar diferentes derivações por meio de cada uma das regras. Bom, além das variáveis, os demais símbolos representados aqui são chamados de terminais. Então, temos três símbolos terminais nesse exemplo, o 0, o 1 e o jogo da velha. Então, os símbolos terminais constituem o alfabeto relacionado a uma gramática. Então, esta gramática exemplificada aqui, ela tem um alfabeto composto de 3 caracteres. Então, as regras, de certa forma, as 3 regras aqui exemplificadas, elas determinam o formato que deve ser respeitado pelas palavras que pertencem que são reconhecidas aí por essa gramática. E dentre essas regras, normalmente se convenciona que o início do processamento de qualquer palavra se dá pela primeira regra da lista, ou seja, essa regra aqui. Então, toda palavra, conforme essa gramática, ela deve ter um 0, seguido de algum padrão a ser reconhecido, finalizando com o símbolo 1. Bom, agora então estamos preparados para entender melhor como que uma palavra ela é derivada a partir desta gramática, ou dessas regras aí que constituem essa gramática. Então, por exemplo, uma cadeia pequena, simples, composta de 0, 0, 0, jogo da velha, 1, 1, 1. Será que essa cadeia, que essa string, ela pode ser derivada a partir dessa gramática, não é? Vamos verificar. Então, aí está a cadeia a ser derivada e temos que escolher, decidir qual é a regra que vai ser aplicada. Na verdade, existe a convenção, né, de adotar a primeira regra da lista, então vamos utilizar a primeira regra, que seria o A deriva 0 a 1. Então, vamos adotar aqui a variável A, e para que a regra esteja satisfeita, eu preciso verificar se esse padrão está sendo atendido. Então, eu tenho que ter um 0, na sequência, uma parte da cadeia será atribuída a esse A da direita, e finalmente eu tenho que ter um símbolo 1 ao final. Então parece que é o caso, né? Estaria conforme essa regra aqui, e graficamente eu posso ilustrar a aplicação dessa primeira regra da seguinte forma, não é? A variável A
dela derivou, a partir da primeira regra, um símbolo 0, derivou um símbolo 1, conforme estabelecido aqui, e fica como pendência, fica a ser verificado na sequência, como será resolvida a questão dessa variável a. Bom, quais são os símbolos que restam para serem reconhecidos ou derivados a partir dessa variável a? O primeiro e o último símbolo já foram consumidos, podemos assim colocar, já foram derivados a partir de uma regra, e restam então estes outros símbolos 0, 0, jogo da velha, 1, 1, que precisam ser derivados na sequência. Então, considerando aqui que eu tenho duas possíveis regras que eu posso aplicar, onde eu posso derivar a partir do a, novamente 0 a 1, ou poderia derivar uma outra variável b. Claramente eu posso aplicar essa primeira opção, porque eu tenho novamente um 0 no início e o símbolo 1 ao final dessa subcadeia que resta. Então, eu opto por aplicar novamente a primeira regra, e graficamente isso fica representado aqui, onde eu derivo dessa variável, eu derivo um 0, um outro a e um símbolo 1, restando aqui então estes outros 3 caracteres que serão processados na sequência. Bom, novamente, faz sentido aplicar a primeira regra ao invés da segunda, porque estou identificando aqui o padrão, novamente aqui, tendo um 0 no início e o símbolo 1 no final. Então, graficamente, eu represento essa derivação aqui no meu diagrama. Bom, resta apenas um caractere a ser processado ou a ser derivado, e nesse caso eu não identifico nenhuma das duas regras que me gera do a partir do a, deriva um jogo da velha. Mas eu tenho essa regra que do a deriva um b, e apenas essa que eu posso tentar aplicar para verificar a derivação desse caractere. Então eu aplico essa regra, graficamente aqui do a derivou a variável b, e na sequência eu verifico que a única regra que tem o b do lado esquerdo da produção é essa aqui, onde do b deriva um jogo da velha, o que completa então o processamento dessa cadeia. Todos os caracteres eles estão associados aí a produções. Então, o que significa que essa gramática é capaz de gerar uma palavra como essa. Bom, você pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto, usando o nosso material, o nosso livro, e eu sugiro resolver os exercícios que estão ali presentes. Bom, então desejo bons estudos, bons exercícios. Até breve.